irmãos. Deus é maravilhoso. Estou muito feliz de poder estar aqui hoje. Essa semana nós estivemos dando uma viajada num tempo de alinhamento com o nosso pastor, com a regional, e foi muito bom. Eu confesso para vocês que eu estava precisando disso, eu estava precisando de ouvir um pouquinho a voz do meu pastor. Isso é muito real, irmãos. A ovelha, ela precisa ouvir a voz do pastor. O crente que não vai na igreja, que não procura o pastor dele, tem algo de errado. Ou ele está correndo do pastor, ou ele está vivendo uma vida boa demais da conta, que não tem problema, que não tem nada. É só Jesus. E eu estava com saudade de ouvir o meu pastor, eu estava com saudade de estar perto. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 9. Hoje é Santa Ceia, hoje é culto de ceia. Talvez o culto mais importante do mês. É aquele momento que nós temos comunhão com nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão me ouvindo direitinho? Amém. Agora eu estou me ouvindo. Palavra de Deus lá em Atos capítulo 9, versículo 6. Atos capítulo 9, versículo 6 vai dizer para mim e para você o seguinte, olha: levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Vamos ler junto esse versículo? É bem curtinho, é bem pequenininho. Acho que vai dar para a gente ler junto isso. No 3, amém? 3. Levante-se. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, por poder estar na Tua casa mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome, nós bendizemos o Teu nome, Deus, e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, Deus, sentando à mesa contigo nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer maravilhas no nosso meio, que o Senhor venha falar, Deus, aos nossos corações. Abre a porta da palavra, Deus, derrama sobre nós, Deus, a Tua vontade, aquilo que o Senhor colocou para nós, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor preparou para esse dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu, buscando uma palavra para hoje, eu queria trazer realmente uma palavra sobre ceia. Eu queria realmente falar com você sobre ceia nessa manhã, mas Deus me guiou a falar sobre um outro tema que, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, vai esse mesmo. Deus me trouxe a trazer um tema para você e para a minha vida também, que é bem relevante nos dias atuais. Muito se tem falado sobre chamado, sobre propósito, e de verdade eu não vejo um tempo mais propício para falar sobre isso, porque os dias estão findando. Queira você ou não, acredite você ou não, Jesus está voltando. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus está voltando, irmão. E quando eu comecei a estudar essa palavra, Deus começou a falar ao meu coração sobre o meu chamado, sobre aquilo que Ele me chamou, que Ele não me chamou à toa, que Ele não me chamou sem querer. E eu queria que você virasse para essa pessoa que está do seu lado e falasse para ela assim: Deus não te chamou à toa. Ó, está aqui, irmão, olha que lindo. Vamos falar isso junto? Deus não te chamou à toa. Glória a Deus. E em Atos, capítulo 9, nós vamos ver o chamado de um homem que foi realmente, mudou a história. Não como Jesus, mas teve uma participação muito grande na mudança de curso do mundo. Ele foi um homem usado por Deus. Ele não caminhou com Jesus, mas ele experimentou, talvez não ser o maior apóstolo até hoje. De quem que eu estou falando? Paulo de Tarso, para muitos Saulo de Tarso. E nós vamos caminhar um pouquinho sobre essa história hoje, porque Deus não te chamou à toa, assim como Deus não chamou Paulo à toa, assim como Deus não chamou Saulo à toa naquele caminho. Amém?
A primeira coisa que eu quero compartilhar com você é que após a morte de Jesus, a notícia se espalhou mais rápido. Quando Jesus estava fazendo milagres, quando as coisas estavam acontecendo no tempo de Jesus, com Jesus aqui na terra, ele já era falado. Pensa comigo. Tudo acontecendo normalmente, com pouco aparece um homem que começa a curar, libertar, fazer milagre, multiplicação de pães. Aquilo ia virar notícia, com certeza. Se fosse nos nossos dias, ia sair no Instagram toda hora uma notícia de Jesus. Opa, Jesus curou fulano em tal lugar, Jesus curou fulano em tal lugar. E assim como nos nossos dias, naquela época não tinha Instagram, não tinha YouTube, não tinha Facebook, nem Orkut. Quem que é da época do Orkut aí? Revela não, irmãos, senão você vai revelar a sua idade. Meu Deus! Sangue de Jesus! Mas a verdade é que o boca a boca estava ali fazendo a propaganda. O marketing estava acontecendo. As pessoas falavam dos milagres, das curas, da libertação que Jesus estava fazendo naquele tempo. E é maravilhoso quando nós vemos isso. Mas quando Jesus morre, a gente vê uma propagação do evangelho muito maior. Por quê, pastor? Imagina a situação comigo. E eu quero trazer uma analogia para você. O homem está curando, está libertando, está multiplicando pão, está fazendo tudo mais. Vão lá e matam ele. Como assim? Mataram o homem que estava nos abençoando. E aquilo começa a se propagar muito mais. Aquilo começa a se expandir numa velocidade maior ainda. Lagoinha San Diego está vivendo um tempo maravilhoso, amém? Mas eu creio que o romper de Deus está chegando sobre nossas vidas. E o mundo inteiro vai ouvir sobre o que está acontecendo nessa cidade. Sobre o que está acontecendo neste lugar. Assim é o poder de Deus. Não é por quem está aqui, mas pelo poder que está sobre as nossas vidas. E assim era com Jesus. Jesus, ele começa, quando ele morre, as coisas começam a acontecer mais veloz. E muitas outras pessoas começaram a se converter ao cristianismo. Por quê? Porque se ouviu que tudo o que ele disse era verdade. É matemática básica, coisa simples. E aí os pequenos cristãos começavam a nascer. Os pequenos cristos. Mas antes deles chamarem cristos, e eu quero trazer uma novidade aqui para você, talvez seja novidade para a sua vida, os primeiros cristãos eram chamados de caminho. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, você é um caminho. Fala mais uma vez, você é um caminho. Quando Jesus ele se apresenta aos discípulos, às pessoas ali, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando Jesus morre, eles começam a intitular os cristãos como caminho. Irmão, eu não sei se você está entendendo, mas você é o caminho que vai levar uma pessoa até Jesus. Deus vai usar a sua vida. Presta atenção no que você está vivendo lá fora, porque isso é muito sério. Você é o esteio, é o caminho onde as pessoas lá do mundo vão passar, para encontrar Jesus, para ter um encontro genuíno com Ele. E os primeiros cristãos eram chamados de caminho, eu achei isso super interessante. Essa é a forma como se referia à fé em Cristo, baseado nos ensinamentos de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso é o que Jesus disse para mim e para você. Então, eu sou um caminho. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 14, olha que interessante, só para te mostrar o que eu estou dizendo. Confesso-te, porém, que adoro a Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Paulo estava dizendo, eu também sou o caminho. Agora, Paulo convertido, ele está dizendo que agora ele também é um pequeno caminho. Um caminho que vai levar as pessoas a Jesus. Você é um caminho que vai levar as pessoas a Jesus. Não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Ele. E nós temos a função de mostrar ao mundo o caminho até Ele. Amém? O termo só foi substituído pelo nome cristãos na Antioquia da Síria. Lá na frente, depois de alguns anos, nós vamos ver isso acontecendo.
Lá em Atos 11, 26, vai dizer, então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Lá em Antioquia da Síria. Mas pastor, está em Atos 11, e você leu lá em Atos 24, que eles eram chamados de caminho. Deixa eu te dizer, a sua Bíblia não é em ordem cronológica. Existe uma Bíblia em ordem cronológica e eu te recomendo a estudá-la, a ler, porque você vai entender muito mais os acontecimentos, a ordem dos fatos. E a gente está no domingo, mas eu quero trazer um pouquinho de teologia para você, para mostrar para você quão importante é a mensagem do seu chamado. Porque pode parecer que é só sair ali e falar que Jesus vive, Jesus é rei, que Jesus salva, Jesus cura, mas existe algo muito mais sério do que isso, amém? Amém, igreja? Mas vamos lá. Nós lemos Atos, capítulo 9, e ele fala da conversão de Saulo. E agora eu começo a pregar para você. Saulo era um homem perseguidor dos cristãos. Eu acho que a maioria das pessoas, até não crentes, já ouviram falar sobre a vida de Saulo. Saulo, ele tinha prazer em cumprir a lei. Ué, pastor, ele estava errado ou ele estava certo? Deixa eu te explicar direitinho, para você não sair daqui achando que matar crente está certo. Em nome de Jesus, não, pelo amor de Deus. Mas Saulo, ele tinha tanto zelo pela palavra, tanto zelo pelas escrituras, que quando uma pessoa pecava, na cabeça dele, aquela pessoa precisava da morte. Não tinha mais outro jeito. Ele não conseguia entender que Cristo veio com a graça, ele não conseguia entender isso. Para ele, era olho por olho, dente por dente, ele não podia viver de outra maneira. Se uma pessoa mentia, a morte era o que merecia. Se uma pessoa ficava devendo a outra, merecia a morte. Tudo para ele era aplicação da lei, a morte. Porque a lei vem para trazer a morte. Ninguém, a palavra de Jesus, o próprio Jesus disse que ninguém conseguiria cumprir a lei, e ele veio para quebrar a lei com a graça, não somente destruir a lei, ele não veio destruir a lei, ele veio nos dar condição de se cumprir a lei, ele veio nos ensinar, ele veio nos mostrar que pela graça nós seríamos salvos, não pela fé, não pela lei, perdão, mas pela fé em Cristo Jesus. Ele se tornaria o maior dos apóstolos. Ele era fariseu e estudioso da lei. Ele estudou aos pés do homem mais importante, do professor mais importante daquela época, o tal do Gamaliel. Gamaliel era o homem em que somente as celebridades, vamos dizer assim, da época, poderiam chegar lá, no Gamaliel, para estudar. Os filhos, imagina você com seu filho querendo mandar ele para Harvard. Harvard era o Gamaliel da época. Todo mundo falava no Gamaliel. E Paulo, ele estuda com esse homem. Paulo, ele estuda com o maior juiz da época. Com o homem que tinha todo o conhecimento da lei. E por uma média de 8 anos, ele vai estar ali ao pé de Gamaliel, aprendendo todas as coisas. Aprendendo todas as coisas. Jesus já tinha nascido, ele já estava aprendendo. Ele já estava entendendo da lei. Mas só depois que Jesus morre é que começa o ministério de Saulo. Ele foi, como eu já disse aqui, o maior perseguidor dos cristãos. E ele foi, mais uma curiosidade sobre Paulo, ele aprovou a morte de Estevão. Lá em Atos, capítulo 8, versículo 1, vai dizer, e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Ele consentiu com a morte de Estevão. Perguntaram para Paulo, mata ou deixa viver esse homem? Paulo consentiu, sim, ele merece a aplicação da lei. E a lei dizia que quem faz milagre no sábado, quem vê milagre no sábado não pode continuar vivo. Então Estevão, tchau. Esse era o Saulo. Eu estou querendo te trazer uma reflexão, porque nós estamos falando de Saulo, nós estamos falando de um homem que matava e perseguia os cristãos. Eu não sei você, irmão, matar e perseguir cristão eu nunca fiz.
glória a Deus por isso. Mas pecar contra Deus eu fiz várias vezes. Como homem, como ser humano, eu me perdi no mundo. Eu dei bobeira. Eu simplesmente não vi aquilo que Deus tinha para mim por várias vezes. Mas mesmo assim Deus me chamou, pastor? Sim, Deus me chamou e Deus te chamou e eu quero te mostrar aqui na palavra de Deus o resultado disso. Quando Deus chama, quando Deus faz, todas as coisas mudam. Todas as coisas mudam. E você não foi chamado à toa. Diga para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele mais uma vez. Você não foi chamado à toa. Lá em Atos, capítulo 9, versículo 4. Vai dizer para mim e para você o seguinte, olha. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu quero só te refrescar a memória. Saulo tinha acabado de participar da morte, consentir da morte de Estevão. E ele pede a autoridade, os juízes ali da cidade dele, de Jerusalém, para poder ir até Damasco, para poder fazer aquilo que era a aplicação da lei. Ele precisava ir até Damasco para poder aplicar a lei. Por quê? Porque em Damasco muitas pessoas estavam aceitando Jesus. Em Damasco o cristianismo estava crescendo. E ele não podia deixar isso acontecer. Como aplicador da lei, ele precisava fazer acontecer aquilo que a palavra dizia para ele. Aquilo que ele entendia como palavra de Deus. Mas Saulo, a caminho de Damasco, ele tem um encontro real com Cristo. Ele vê o próprio Jesus à sua frente. Uma luz tão forte que o causa cegueira. Ele não consegue mais se conter e ele cai ao chão cego. A palavra de Deus diz para mim e para você isso. Ela vai mostrar para mim e para você. Mas quem o estava chamando não era qualquer pessoa. Quem o estava gritando o nome de Saulo não era qualquer pessoa. Não era o pai dele, não era a mãe dele, não era nenhum parente ou amigo. Quem estava chamando o nome de Saulo era o próprio Jesus Cristo. Aquele que tinha morto há pouco tempo. Aquele quem Saulo estava querendo conter o crescimento. Deixa eu te falar, meu irmão, nem Saulo, nem Roma, nada, nenhuma potestade infernal pode parar a igreja do Senhor. Nada pode parar aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Ele chamou pelo seu nome. Aponta o dedo para você e diga para você: Max, diga o seu nome. Deus te chamou, faça isso. Foi assim com Saulo, irmão. Jesus chamou o próprio nome dele. A palavra de Deus diz que Jesus, ele diz: Saulo, Saulo. Eu consigo imaginar, irmão, Saulo caminhando ali, naquela estrada. Com pouco ele ouve: Saulo, Saulo. Opa, quem está me chamando? O desespero daquele homem. Quem que está me chamando? Como assim? O que está acontecendo aqui? E ele é chamado. Ele é chamado, e aí você vai ler o resto da história, porque esse não é o meu contexto. Depois você vai pegar a sua Bíblia lá e vai continuar lendo esse capítulo de 9, 10 e o resto da Bíblia inteira, em nome de Jesus, amém? Mas vamos lá, o primeiro versículo que nós lemos, vai dizer para mim e para você que Jesus diz para ele: levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que fazer. A primeira palavra que eu leio aqui, o primeiro verbo que eu vejo é levante-se. Jesus está ordenando a Saulo: levante-se. Diga para a pessoa que está ao seu lado: levante-se. Não, você pode dizer mais forte. Pega no braço dele, dá uma balançada no braço dele e fala: levante-se. Levante-se. Vai dizer para mim de posicionamento. A primeira coisa que Jesus faz com Saulo, após ter um encontro real com ele, é dizer para ele: levante-se.
Ei, eu não sei como você entrou nessa manhã aqui nessa igreja, mas algo Deus quer dizer para você, é para se posicionar diante daquele que te chamou. Você precisa entender que Ele não te chamou à toa, Ele te chamou e Ele colocou um propósito, não é somente um nome, Ele te deu um propósito, Ele colocou algo nas suas costas. E existe um peso sobre a sua vida, não um peso morto, não um peso ruim, mas o peso da glória de Deus, que foi derramado ao dia que você levantou a sua mão e disse: Deus, é a seguir a Ti é que eu quero, estar contigo é o que eu quero. É isso que Jesus faz com Paulo. A primeira coisa que Jesus faz com ele é dizer para ele se levantar. Irmãos, antes dele se levantar, o que acontece com Paulo? Jesus, ele vem de encontro a Paulo e Paulo cai. Ele é cego. Às vezes nós estamos vivendo uma vida difícil, complicada, e nós não entendemos o porquê. Mas a verdade é que debaixo de todas as coisas está a mão de Deus. Acima de todas as coisas está a mão de Deus. Deus está nos guiando. Até mesmo aqueles que não são cristãos. Mas pastor, como assim? Você está dizendo que Jesus está abençoando o lá de fora? Não, eu estou dizendo para você que Ele rege todas as coisas. Ele rege até aquilo que está acontecendo lá fora. Ele tem o controle de tudo. Esse é o meu Deus. Ele controla todas as coisas. E Saulo aqui, ele ainda não tinha tido um encontro real com Cristo. Mas Cristo estava preparando aquele encontro com ele. E Cristo, para trazer posicionamento para a vida dele, Cristo permite que ele caia. Cristo faz que ele caia. Para quê? Para que ele possa entender o chamado que ele tinha na vida dele. Talvez você caiu, irmão, no passado. Talvez você viveu uma vida complicada. Mas ei, deixa eu dizer algo para você. Deus está te chamando. Deus está te chamando para um posicionamento. Deus quer mostrar para você o que Ele tem para a sua vida. Não foi à toa que você teve um tropeço no passado. Isso vai ser lição para o seu posicionamento, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. A primeira coisa que eu aprendo é que eu preciso me posicionar. A segunda coisa que Jesus vai dizer para Saulo é para ele dar o primeiro passo, que é entrar na cidade. A primeira coisa que eu disse foi se levantar, se posicionar. Agora Jesus diga para ele: entra para a cidade, vai para a cidade. Ei, eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo aqui nessa manhã, mas existe um posicionamento que você precisa ter. Você precisa sair do lugar onde você está, porque o lugar que você está já não está gerando mais. O lugar que você está já virou comodismo para a sua vida. Está na hora de você erguer a cabeça e entrar para a cidade. Ficar do lado de fora da cidade não é o seu lugar. Estar caminhando aos arredores da cidade não é o seu lugar. Deus te chamou para estar no centro da vontade dEle, todos os dias da sua vida. É muito lindo, irmãos. É muito lindo poder estar ali aos arredores da cidade. Ao redor da cidade tem conforto. Ao redor da cidade tem tranquilidade. Eu não preciso fazer nada. Eu estou tranquilo, pastor. Para que eu vou caçar problema para minha cabeça, pastor? Mexer com louvor? Para que eu vou fazer isso, pastor? Deixa eu aqui quietinho no banco, deixa eu aqui aproveitando, que só recebendo. Oh, meu Deus, que bênção. Irmão, Deus não chamou ninguém à toa não, meu querido. A palavra de Deus vai dizer que há uns apóstolos, há outros evangelistas, há outros profetas, há outros doutores. Mas sabe o que é interessante que eu vejo nesse versículo? Lá não está dizendo nenhuma parte dele que Deus chamou para esquentar banco. Nesse versículo não diz, ele dá 5 ministérios. Esse versículo ele fala sobre 5 ministérios. E nenhum desses 5 ministérios é esquentar banco. É interessante, né? Jesus nos chamou para fazer a vontade do Pai. Ele disse que até que Ele voltasse, nós estaríamos cumprindo o ID do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado, Ele te chamou para cumprir o ID.
Fala para a pessoa que está do seu lado, força, irmão. Deus te chamou para cumprir o ID. Então entra para a cidade, meu filho. Não fica do lado de fora, não. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Toda honra e toda glória a Ele. Seria muito cômodo, irmão. Imagina Paulo. Aquele homem que já matou cristão a reviria. Sangue nas costas dele estava correndo. De tanta gente que ele já tinha matado, jogado na prisão. A função dele era essa, ele não estava fazendo nada, estava fazendo de errado contra a palavra, mas ele era pago para isso, ele vivia para isso, ele vivia para fazer se cumprir a lei. Na mente dele, ele estava correto. Na mente dele, ele estava correto, ele estava cumprindo a lei. Para ele seria muito cômodo, se ele tivesse um encontro real com Cristo, voltasse para sua casa, pegasse as coisas e vivesse ali, de boa. Estou tranquilo, já encontrei com Jesus, ele falou comigo que vai garantir um lugar no céu para mim, glória a Deus, aleluia, vou ficar bonitão lá, ó. Mas a verdade, irmão, é que se Saulo ou Paulo tivesse feito isso, talvez nós tivéssemos que ter outra pessoa levando o evangelho. Sabe por quê? Porque Deus chamou a Saulo. Aqui não está dizendo que Deus chamou Pedro, que Deus chamou... Essa história está contando que especificamente Deus chamou a Saulo. Aponta para a pessoa que está do seu lado aí mais uma vez e fala assim, Deus chamou, foi você. Fala, Deus chamou, foi você. Irmãos, já tinha matado várias pessoas. Agora ele ia jogar do outro lado do time. Imagina uma partida de futebol. O Cristiano Ronaldo resolve jogar no time adversário. Irmão, era isso que estava acontecendo. Era simplesmente isso que estava acontecendo. Um homem que estava ali matando os cristãos, matando os caminhos que levavam até a Cristo. Agora ele então é chamado pelo próprio Cristo a levar as pessoas pelo caminho, a ter o encontro real com Cristo. Aleluia, Deus. A transformação que Deus faz na vida de Paulo é tão grande, que ele inverte os polos. Ele inverte os polos. Até então ele estava ali, cumprindo alguma coisa que para ele era normal. Mas Jesus o pega, o chama e o traz para cumprir o ID do Senhor. Para ele, como eu já disse aqui, seria muito fácil ir para a casa dele e viver como cristão ali, escondido dentro da casa dele. Mas a verdade é que Jesus o chamou justamente pela ousadia que ele tinha, pela coragem que ele tinha, pela ousadia que ele tinha em cumprir a lei. Deus sabia que ele cumpriria também a parte da graça, aquilo que Jesus o chamou para fazer. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você se acha ousado demais, é essa ousadia aí que Deus quer usar. Às vezes você se acha corajoso demais, é essa coragem aí que Deus quer usar. Ah, pastor, eu sou medroso. Até esse medo Deus vai usar em nome de Jesus. Porque esse medo vai trazer direcionamento para alguém. E eu falo isso com muita propriedade, tá? Porque na minha casa é desse jeito. Eu sou ousado demais, corajoso demais. Com pouco vem minha esposa, vem cá, meu filho, você vai se dar mal. Deus usa ela, irmão, para a minha vida. Glória a Deus pela vida dessa mulher. Você pode aplaudir essa mulher maravilhosa? É assim, irmão. Eu sei que pode parecer uma brincadeira, mas é uma verdade. Deus, ele une propósitos. Deus, ele coloca propósitos, ele alinha propósitos. Às vezes Deus te dá um marido que é medroso, empurra ele. Às vezes Deus te deu uma esposa que é medrosa, dá um empurrãozinho nela. Mas ouça também o que ele diz. Não somente seja ousado e vai fazendo tudo porque você pode se dar mal. Talvez é Deus usando ela para falar com você, calma aí, senão você vai se dar mal, meu querido. Então saiba discernir as palavras que Deus usa o seu esposo, a sua esposa para falar com você. E Deus está falando com a gente aqui, amém? Em todas as coisas. Mas Jesus, ele disse para Paulo entrar na cidade, dar o primeiro passo. Vai, meu filho,
Fala para a pessoa que está do seu lado aí, vai meu filho. Entra na cidade. Ele me chamou, irmão, ele te chamou. Mas algo que ele não faz por mim e por você é ir. Ele nos manda, ele nos capacita, ele nos abençoa, ele nos dá prova de que ele está conosco, mas ele nos manda a ir. Ele não vai por mim e por você. Esse chamado é meu e seu. Deixa eu te contar. Uma certa feita, os anjos queriam descer do céu para pregar o evangelho. Glória a Deus, Deus permitiu, sabe por quê? Porque esse privilégio é meu e seu. Esse privilégio é meu e seu. Nós vamos aumentar as pedras nas coroas, nas nossas coroas no céu, em nome de Jesus. Eu me lembro muito bem, irmãos, quando eu estava lá pequenininho, e meu avô sentava perto de mim para falar comigo sobre o evangelho. Ele sempre, vez ou outra, ele falava, meu filho, nós temos que ganhar alma para Jesus. Nós temos que ganhar alma para Jesus, para a nossa coroa ficar bem bonita. Eu sei que é uma brincadeira e nós, às vezes, achamos que é só uma besteira, mas não. A verdade é que o nosso chamado é para ganhar pessoas. Eu tenho um amigo, irmãos, ele é super ousado. Eu não vou falar o nome dele não, porque ele está aqui dentro. Mas esse amigo meu, ele no supermercado ele prega. Ele vai caminhar, ele prega. Um dia a gente estava, eu e mais dois, junto com ele, né? E nós paramos na porta do supermercado, ele viu um árabe. Esse homem não deixou o árabe quieto de jeito nenhum, convidou o homem para ir para a igreja, falou de Jesus. Meu filho, é isso, é do lado dessas pessoas que eu quero caminhar, pessoas ousadas e corajosas, pessoas que entendem que chamar, que pregar o evangelho é a tempo e fora de tempo. Pregar o evangelho aqui dentro, irmão, é maravilhoso, mas fazer lá fora, onde as pessoas estão perseguindo os cristãos, onde o governo está contra os parâmetros de Cristo, aí eu quero ver. E Paulo foi esse homem. Paulo, ele estava lá, contra os cristãos. Agora ele é chamado. Chamado para ganhar almas para Jesus. Meu Deus, você não está entendendo. Pensa comigo. Ele já matou um monte de cristão. Onde ele chegasse, o que os cristãos iam fazer? Picar a mula, irmão, sair vazado. Essa é a verdade. Como eu ia aceitar um matador para perto de mim? Não tem como. Eu nunca aceitaria isso. Eu ia correr, eu seria o mais bobo de todos ali, ó, sai vazado. Mas existia um propósito, um chamado a Cristo. Então Deus o leva até esse chamado. E eu começo a terminar e eu quero te convidar a ficar de pé. A banda, se quiser, pode subir. Após o tombo de Paulo, Jesus disse para ele, levanta meu filho, vai para a cidade. Vai que nós não temos tempo para perder não. Deus está dizendo para você nessa noite, nessa manhã, não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Não temos tempo a perder. Nós vamos para cima, nós vamos com tudo. Ele vai nos guiar, Ele vai nos direcionar. E a última parte do versículo vai dizer para mim e para você, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Irmãos, Deus já te chamou. Quem é que é lavado e remido no sangue de Jesus? Deus está te chamando para entrar para a cidade. E Ele vai dar direcionamento para a sua vida a partir de hoje. Deus vai começar a mostrar para você onde você deve fazer, o que você deve fazer, quando você deve fazer, quando agir, quando calar, quando movimentar, em nome de Jesus. Ele não te chamou à toa, irmão. Ele te chamou foi para ganhar esse mundo. Coloca uma cara de profeta e sai para a rua fora aí, meu filho, dizendo, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua vida, é para isso que Ele te chamou, crente, não foi para ficar sentado no banco não,
Deus vai te dar direcionamento e vai te levar a um novo nível em nome de Jesus, para que você possa pregar a palavra de Deus, para que você possa entender aquilo que Ele tem para a sua vida, amém? Em nome de Jesus, feche seus olhos, feche seus olhos. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, Deus, que o Senhor